Vocês sabem quem foram os 3 reis magos? Baltazar, Melquior e Gaspar? Os 3 reis magos que visitaram o menino Jesus em uma estrebaria. Reis magos. Quem disse que eram reis? E quem disse que eram 3? Gaspar, Melquior e Baltazar eram seus verdadeiros nomes? E eles visitaram de fato o menino Jesus em uma estrebaria? É melhor nós investigarmos, porque eu acho que essas informações não estão corretas. Vamos pesquisar comigo? Bem, pessoal, aqui em Mateus capítulo 2, traz a narrativa da visita dos magos ao menino Jesus. Se você preferir abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, sinta-se à vontade. Se não, eu vou procurar ser o mais fiel possível à nossa Sagrada Escritura, para que nossa pesquisa venha trazer uma verdade absoluta dos fatos. Então vamos começar. Vamos esclarecer que a Bíblia não menciona que eram 3 os magos. Então vamos analisar bem o texto para que não fique nenhuma dúvida. Começa assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, pessoal, dentro dessa narrativa, logo no início, a gente já derruba dois mitos. Primeiro, vieram uns magos. Então não diz que eram reis magos. E também não diz a quantidade. Observa que diz: vieram uns magos do Oriente. Então, percebam. Vamos prosseguir com o texto. E perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E quando Herodes ouviu dizer que o rei dos judeus tinha nascido, ele ficou atônito, porque ele era rei. Então ele seria o rei dos judeus. Mas os magos disseram: não, eu quero saber do rei do povo judeu. Então Herodes, observa o que diz o texto. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém de Judá? Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Foi só aí que Herodes percebeu que havia nascido um rei. Mas ele, pensando que era rei igual a ele, um rei que veio para sentar naquele trono terreno, então ele ficou muito preocupado. Então logo ele deu um jeito de chamar os magos para conversar. Observe. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão
quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E, quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Impressionante. Herodes, pensando que estava enganando os magos, os enviou a Belém. E disse, vai, né? Então, tudo isso dá para entender que o menino já havia nascido. Então, os magos não visitaram o menino Jesus em uma estrebaria como as pessoas acreditam. Mas vamos seguir o texto para ter mais elucidação desse fato. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Mais uma outra confusão quando dizem que os magos visitaram Jesus, o menino Jesus, em uma estrebaria. Percebam que quando a estrela os guiou e levou até onde estava o menino, entendam que eles avistaram uma casa, não é uma estrebaria. Quer dizer que já tinha passado um tempo. Então o menino estava morando numa casa, não se fala de quem é a casa, não menciona. Porém diz que o menino estava sentado do lado de fora, com a sua mãe, Maria. Então com certeza Maria estava com a criança, o bebê no colo. Então quando eles viram, então eles entraram, adoraram e deram seus presentes: ouro, incenso e mirra. Então o que dá para perceber? Que o menino Jesus já tinha de 2 anos para baixo, porque quando os magos foram visitar o menino, então o Herodes tinha pedido para que eles voltassem e avisá-lo, porque ele queria adorar o menino, mentindo, né? Porém, apareceu um anjo aos magos, dizendo para eles seguirem outro caminho, e não voltar pelo mesmo caminho, nem passar por perto de Herodes. Então, os magos seguiram o caminho, e logo que Herodes ficou sabendo que os magos não apareceram, então ele mandou que matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Que é o fato, então, de entender que o menino Jesus não tinha acabado de nascer. Não estava ali com 10 dias, 5 dias, mas sim com meses, talvez quase 2 anos. É o que dá para entender, porque ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. A matança dos inocentes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. É fácil concluir por que dizem que são 3 magos. Porque, por causa dos presentes que deram, foram 3 presentes. Logo se deduz que cada mago lhe deu um presente. Então, ouro dado por um, incenso por outro e mirra por outro. Então, logo se deduz que são 3. Porém, não menciona, não é claro isso na Bíblia que são 3. Mas, por causa dos presentes, então, certamente entenderam que seriam 3 magos. Eu acredito que deu para entender bem
esse texto agora, né? Então eu gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse texto, porque Deus usou esses 3 sábios, que no caso esses 3 magos, que não eram do seu povo, e por que não usou os seus próprios sacerdotes, povos do povo judeu mesmo? Para falar sobre essa questão, eu gostaria de usar um pequeno trecho do livro de Esther, em que Mordecai chama a atenção de Esther. Esther, a rainha, casada com Assuero, uma rainha judia. Eu já fiz um texto aqui sobre a rainha Esther. Então, quando o Mordecai descobre que todo o povo judeu tinha sido condenado à morte pelo rei, sem o rei saber, porém, ele pede ajuda para a rainha. Mordecai era tio da rainha Esther, que era judia. Então, quando Mordecai chega até a rainha e pede ajuda, naqueles dias a rainha não estava vendo o rei, como era a regra deles lá, e se entrasse na presença do rei, se o rei não desse favor a essa pessoa morreria. Então, para entrar na presença do rei, não era fácil. Então, a rainha, quando Mordecai chegou para falar para ela que estava acontecendo, que todo o povo dela, todo o povo judeu ia ser morto numa data específica, ela simplesmente disse que não podia fazer nada, pois ela não tinha acesso ao rei fazia mais de 30 dias. Então, Mordecai respondeu para ela: pensa você que porque você é rainha, que está morando na casa do rei, só você vai escapar? Então ele disse mais, mandou dizer a ela: se de tudo você não quiser ajudar, socorro para o povo judeu virá de outro lado, mas a sua casa e a casa do seu pai perecerá. Então Esther mandou dizer para Mordecai, depois dessa conversa, que iria fazer o possível e até mesmo o impossível para livrar o povo judeu da morte, e ela assim fez. Mas o interessante entender nesse texto é que quando Mordecai diz: se você não quiser ajudar, socorro virá de outro lado. Ou seja, Deus, ele prefere contar com aqueles que estão ali, com o seu povo. Mas se esse povo, se essa pessoa, esse povo, ele não encontrar uma pessoa confiável para usar, porque Deus conhece e sabe com quem contar, ele vai usar pessoas de fora. Porque não é porque uma pessoa não está dentro da igreja, porque ela não está fora, que ela não tem um coração bom, que ela não está voltada para a obra de Deus. De repente, uma pessoa que você não conhece, que ela nem conheça Deus, ela tem um coração tão bom, tão maravilhoso, e você acha que somente as pessoas que estão dentro da igreja, que essas pessoas que são salvas, que essas pessoas que só elas Deus vão usar. Não. Deus, ele usa quem se dispõe para ser usado. Então, mesmo às vezes você sendo de Deus, você se considerando de Deus, filho de Deus, e Deus não usa você. Ele vai usar um outro que você diz que é um incrédulo, talvez, como fez com os magos do Oriente, que não era do povo judeu, mas Deus usou aqueles magos. Por quê? Porque não achou dentro do seu povo alguém para usar. Porque existe o livre-arbítrio. Deus não obriga você a fazer a obra dele. Você faz se você quiser. Porém, se você fizer, é claro que você tem recompensa. Mas se não fizer também, a obra de Deus continua. Ele não vai parar por causa de uma pessoa só. É como um rio, um mar que corre e não tem fronteira. E não vai parar por causa de um empecilhozinho, não. A obra de Deus, ela continua. Então,
Eu acredito que deu para esclarecer bem esse fato. Amém, pessoal?